Olá, vamos falar agora do componente de química nesse nosso aprofundamento do Enem. Eu trouxe uma questão bem bacana aqui para a gente tratar um pouquinho desse componente, para falar um pouquinho, né, sobre as questões que caem no Enem, tipos de questões. A gente frisa muito as questões conceituais, as questões que não envolvem cálculos ou qualquer coisa do tipo, e sim a interpretação em diferentes linguagens, de diferentes tipos e suportes de texto, como é o caso da nossa questão aqui. Ela também envolve conhecimentos conceituais a respeito dos polímeros, né? E é uma questão que foi aplicada lá no Enem de 2021. Então eu vou ler para vocês aqui o texto base e logo em seguida o comando. O Prêmio Nobel de Química de 2000 deveu-se à descoberta e ao desenvolvimento de polímeros, condutores. Esses materiais têm ampla aplicação em novos dispositivos eletroluminescentes, os famosos LEDs, né? E as células fotovoltaicas, assim como outros desenvolvimentos ali, né? Uma propriedade-chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal do polímero, pois ele tem a fonte ali. Então, aqui ele está citando algo que a gente já pega aquele nosso marcador mental ali, né, de texto no dia da prova e pronto, ele falou em ligações duplas conjugadas. O que é uma ligação dupla conjugada? A gente vai ver a seguir aqui. E depois ele vem com um pequeno comando que é o seguinte: um exemplo desse polímero é representado pela estrutura, e daí ele vai apresentar para a gente ali as opções, tá? Então eu tenho a opção A, B, C, D e E. Na opção A eu tenho um polímero ali cuja estrutura envolve parte dessa sequência, né? E todos eles vão ter sempre parte da sequência do polímero, porque tem sequências muito grandes e complexas. E daí ele coloca ali que tudo isso está, de certa forma, elevado, né, a n, no seguinte sentido, porque eu vou ter várias dessas cadeias consecutivamente. Isso é muito importante para compreender essa questão, porque é a partir daqui que a gente vai olhar e vai falar assim, tá, então a cadeia não é só isso? Não, ela não é só isso. A cadeia, na verdade, compreende uma sucessão, né, dessas pequenas fórmulas que a gente tem aqui. Então, essas fórmulas vão se desdobrar ali N vezes, tá? E assim a gente vai ter a fórmula de um desses polímeros. Então, vamos lá. Ele está falando de ligação dupla conjugada. O que é uma ligação dupla conjugada? É uma ligação que eu vou ter uma ligação dupla e logo em seguida alternando, né, conjugando com uma ligação simples. Então, dupla, simples, e ele vai continuando aquilo ali. Então, o que a gente tem que imaginar é que onde eu tenho, né, dois risquinhos ali dentro da minha ligação, eu tenho uma ligação dupla. E essa ligação dupla tem que se suceder a uma ligação simples. Ora, mas e aqui nesse anel aqui, eu não tenho uma ligação dessas? Na alternativa A? Tenho, mas ela é fechada, né? Ela não tem continuidade. Então a gente já vai perceber que na alternativa A, na alternativa B, na alternativa por enquanto essas, né? Alternativas A e B, eu não tenho esse tipo de conjugação, tá? Bem, na alternativa C, já vou mostrar isso um pouquinho melhor, eu tenho uma conjugação dessas, mas se você perceber, ela vai acontecer da seguinte forma. Eu tenho uma ligação simples, então vamos lá para a alternativa C. Ligação simples, ligação dupla, ligação simples. Se eu imaginar outro pedaço igual a esse na sequência, o que eu vou ter? Eu vou ter outra simples e outra dupla. Ou seja, eu não tenho essa conjugação, eu não tenho essa alternância, na verdade, né, que acontece ali, que é pedida numa ligação dupla conjugada. Então eu fico com simples, simples, dupla, simples, 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 dupla, simples. Letra C, então, não vai nos ajudar aqui. Agora chega a letra D. Então, na letra D, o que acontece aqui é o seguinte: ligação simples, ligação dupla. Ligação simples, se eu imaginar que eu estou, né, desdobrando isso aqui, eu vou ter de novo uma ligação simples e uma ligação dupla. Ou seja, quando eu faço isso, na verdade, né, e estendo isso, né, isso não vai valer para a letra E, obviamente, né, vocês já entenderam a lógica, mas para a letra D, o que eu vou fazer aqui, então, é imaginar isso aqui desdobrado, né? E se eu desdobrar isso aqui, o que acontece lá? Ligação dupla, como eu falei, né? Na segunda parte da ligação, segundo segmento da ligação, e uma ligação simples no terceiro segmento da ligação. E se eu imaginar que o único que possui duplas conjugadas, né, que são essas separadas por ligações simples, seria a minha letra D, eu vou ficar mais ou menos com esse desenho aqui, ó.
Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla. E eu continuo, na verdade, né, propagando essa ligação aqui. Portanto, das nossas alternativas aqui, a alternativa que melhor vai compreender, na verdade, né, aquilo que a gente precisa aqui, que é a definição de uma ligação dupla conjugada, é a alternativa D, né? Então, se a gente imaginar duas unidades ali, a gente pode perceber a dupla conjugada. Logo, é a alternativa D. Uma questão considerada fácil, mas uma questão que vai precisar que a gente interprete muita coisa aqui, né? A gente vai ter que interpretar lá do texto base o conceito de ligação dupla conjugada, porque ele não vai definir isso, né? Ele quer saber da gente o que é uma ligação dupla conjugada. E mais do que isso, ele vai interpretar da gente, na verdade, a nossa capacidade de olhar para as alternativas e imaginar aquilo ali, né? Em termos geométricos mesmo, como é que essas ligações acontecem e como é que eu consigo externar isso, né? A gente tem que imaginar e abstrair os elementos químicos que estão envolvidos ali, que tipo de ligação. Então, isso aqui é uma notação, na verdade, simples, né, para isso, mas que vai envolver, na verdade, bastante conhecimento do aluno, porque o aluno tem que compreender, na verdade, que as ligações ali vão se sucedendo N vezes em todos os casos e imaginar, abstrair mesmo, que em alguns desses casos eu tenho essa sequência, eu teria essa alternância de ligações duplas e simples. Então, outro exemplo clássico do Enem, uma questão que vai chamar para um texto básico, tem a ver com uma contextualização, né? Então tem a ver com o Prêmio Nobel de Física lá do ano de 2000, em que ele vai falar um pouquinho sobre a importância e a relevância desse tema ali dos polímeros, né? Eles são utilizados em muito da tecnologia que a gente usa hoje, e esses polímeros ali que são chamados de polímeros, enfim, aqueles polímeros que aparecem ali no conceito daqueles polímeros que aparecem ali para a gente, eles têm muito a ver com isso. Tá? Então, assim, a gente compreende a questão, compreende o que ela está pedindo da gente e depois tenta interpretar isso visualmente ali, e também a partir do conhecimento que a gente tem dentro dessa ordem mesmo ali, né, de diferentes tipos de ligação, ok? Mais uma questãozinha bacana para você resolver aí, e esse é o tipo de questão que o Enem gosta bastante, tá? Uma boa prova, uma excelente resolução de todas essas questões aí da química e da ciência da natureza e suas tecnologias. Um abraço.